Graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, aos nossos irmãos, né? Hoje temos mais um culto remoto, é um culto diferente, né? Porque não temos aquele calor humano da presença dos amados, mas nós temos que entender que a igreja somos nós, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós e é Ele que nos conduz. Sabemos que remoto não é o culto ideal, mas também trazemos a presença de Deus para a nossa vida, para o nosso lar, né? Para aqueles que também estão próximos a nós. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com os amados irmãos que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, né? E os irmãos podem estar abrindo, por favor, a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura para ver o que Deus tem para nos falar, né? Através da sua palavra para a nossa vida. O título da minha mensagem é Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor, estamos aqui nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, Pai, pedindo que, Senhor, que o Senhor possa trazer revelações, Senhor, a partir de um texto tão lido, tão estudado, Pai, um texto que ouvimos constantemente, mas a Sua palavra, Deus, ela se renova a cada dia em nossa vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego essa palavra em suas mãos, Senhor, que ela possa falar poderosamente, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E ela fala aos nossos corações de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Espírito Santo, né? E não de acordo com aquilo que nós queremos. Eu tenho alguns pontos que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, para que nós possamos estar meditando na palavra de Deus e a importância que ela tem para as nossas vidas. O que me chama muito a atenção nesse texto é Davi, né? Ele estava vindo de uma batalha, e quando ele chega, a cidade foi saqueada, a cidade foi queimada, né? As suas mulheres, seus filhos foram levados. A partir desse ponto, nós podemos trazer algum aprendizado para a nossa vida em família. Aqui a gente pode traduzir casa, né? Cidade invadida, casas queimadas, saqueadas. O que aconteceu para que isso
chegasse a esse ponto. É o que muitas vezes acontece em nossa vida. Nós saímos muitas vezes da presença de Deus e deixamos a casa, deixamos a cidade, deixamos a nossa vida desguarnecida, ou seja, desprotegida. E nós temos que nos ater que uma casa desprotegida, desguarnecida, ela é uma casa onde ela acaba ficando muito vulnerável, né? Então nós não podemos deixar a nossa casa desprotegida. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é um inimigo poderoso, ele é um inimigo que a gente não consegue derrotá-lo com a força do nosso braço. São necessárias armas espirituais. Em Lucas 11, eu vou ler 2 versículos aqui para a gente. Lucas 11, versos 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando a acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aqui também, nesse texto de Lucas, ele vai falar de uma casa espiritual. Ele está falando da vida espiritual da gente. A nossa dificuldade de ter esse discernimento é que a gente acaba focando no que é físico, no que é palpável, naquilo que podemos ver, naquilo que podemos tocar, naquilo que podemos pegar, naquilo que podemos ter, né? Mas nós estamos lidando contra um inimigo que ele é espiritual. As obras demoníacas de Satanás, a sua presença, os anjos caídos, são seres espirituais. Então, com armas carnais, nós não vamos conseguir vencer esse ser maligno, né, que tem afetado a vida dos cristãos. Mas por que cristãos, irmão Gilberto? Porque nós somos o seu inimigo natural. Quando o inimigo, né, quando eu chamo de coisa ruim, quando ele consegue investir na sua vida, quando ele consegue achar morada, ele também consegue desmoralizar Deus. E isso tem acontecido constantemente. Constantemente a mídia, né, televisiva, a mídia falada, né, através de rádios ou escrita, elas dão muito ênfase a notícias que envolvem cristãos constantemente. Nós vemos aí agora recentemente na mídia essa modelo, né, não vou entrar em detalhes de nomes, mas acredito que todos que têm acesso a redes sociais têm acompanhado um pouco. Ela pertencia à Igreja Universal, teve um tempo ali de 5, 6 anos convertidas ao Senhor, e agora ela se afastou, tem atacado a Igreja Evangélica. Nós não estamos aqui nos colocando no lugar de juízes. Por quê? Porque não sabemos o que essa pessoa passou, não sabemos quais são suas dores, não sabemos nada sobre a sua vida, né? Então não podemos ser juízes de ninguém. Jesus fala: porque observas tu o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu? Então não podemos, como cristãos, colocar ninguém no banco dos réus, mas podemos falar um pouco desse ser maligno, desse ser espiritual, conforme nós lemos lá em Lucas 11,
né? O que é a casa vazia? E o que esse espírito imundo promove na vida das pessoas? A casa vazia é a ausência da presença de Deus na nossa vida, né? Então o espírito, se vocês não sabem, ele não tem morada. Espírito vive vagando, ele precisa de um corpo. Por isso que a gente vê muita gente manifestando demônios. Por quê? Porque aquele espírito, ele torna a voltar para aquele corpo. Por quê? Porque a presença de Deus fala que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então o maligno não tem morada na sua casa, na sua vida cristã. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então o maligno não lhe toca porque a presença do Espírito Santo é uma presença poderosa. Mas nós não podemos subestimar, nós não podemos deixar essa casa vazia. E como eu não deixo, irmão Gilberto, essa casa vazia? Preenchendo com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com as atitudes, com os mandamentos que o Senhor deixou para nós, né? Fazendo a tua vontade, não é isso? Para que sejamos realmente filhos do Deus Altíssimo, né? Jesus falou: todo aquele que conhece, né, e aplica a minha palavra, esses são os meus filhos. Ou seja, nós temos que estar sempre sóbrios e vigilantes, como a palavra do Senhor diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo está ao teu redor, bramando como leão, vendo a quem possa tragar. E aí nós começamos a perceber que existem determinados lares, e eu aqui falo para lares cristãos, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então o diabo ele atenta contra a vida cristã. Nós somos o alvo, porque o mundo é dele. Nós somos o alvo, por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, né? Não dando vazão ao diabo. A nossa casa não pode estar vazia, ela não pode estar adornada e limpa. Por quê? Porque ele chega, e a palavra nos disse lá no texto em Lucas, que o estágio desse homem é muito pior. E nós vemos isso constantemente. Existem famílias, mesmo cristãs, que ocorrem algumas tragédias. Existem famílias cristãs, né, que vivem eternos conflitos e parece que aquela casa não tem paz. Por quê? Porque Jesus também disse que nós não podemos ser, né, como sepulcro caiado, bonito por fora, não é isso? Mas ruim por dentro. E nós temos que lutar contra essas investidas de Satanás. Não podemos deixar a nossa casa vazia, não podemos deixar a nossa casa desprotegida. Nós vimos nesse texto que Davi, ele tinha um exército de homens e ele saiu para uma batalha e ele deixou a cidade totalmente desprotegida, né? Nós não podemos deixar a nossa casa desprotegida, né? Como que protegemos a nossa casa? Exatamente aplicando o que a palavra de Deus diz lá em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele se apartará de vós. Então nós aprendemos aqui nesse texto de 1 Samuel, capítulo 30, que não podemos deixar a nossa casa desguarnecida, não podemos dar vez ao diabo. Mas, pois, irmão Gilberto, mas eu sou cristão, como é que eu dou vez ao diabo, né? Muitas vezes através de sentimentos facciosos, de situações que eu vou trazendo para a minha vida, né? As dúvidas que eu tenho, né? Tudo aquilo que vem conspirando sobre a minha vida cristã, que vai me enfraquecendo, aonde eu começo a ouvir o que eu não deveria ouvir, aonde eu começo a ter atitudes, né, que eu não deveria ter. Isso vai gerando um esfriamento espiritual. Esse esfriamento espiritual
é o suficiente para que o diabo comece a semear dúvidas na sua vida de quem que é Jesus Cristo na sua vida, o que ele fez e o que ele ainda fará. Por quê? Porque se você resistir ao diabo, ele se apartará de vós, né? Então não podemos deixar a nossa casa desprotegida. Para quê? Para que nós possamos resistir às investidas de Satanás, né? Para que o nosso lar seja um lar seguro, para que a nossa casa e a nossa vida cristã, né, como família, seja um cordão de 3 dobras, como está relatando em Eclesiastes, né? É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta, e o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É um texto muito conhecido, mas a terceira dobra desse cordão é Cristo. É Cristo que torna esse cordão mais forte. E é Ele que nós temos que trazer para a nossa vida, né? É um erro nós acharmos que só pelo fato de sermos cristãos já basta para guardar a nossa vida. Não, nós temos que sempre persistir na palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra de Deus. O salmista falou: bendito o varão que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Serão como árvores plantadas junto aos ribeiros, cujas folhas, né, caem, e os frutos dão o ano inteiro. É assim que tem que ser a nossa vida, né? Então, o primeiro ponto é esse que eu quero passar para os irmãos, né? Não deixe a casa desguarnecida. Talvez você hoje esteja passando por muitos conflitos dentro da sua casa, dentro da sua vida cristã. Mas saiba que Deus está te chamando para fazer uma reflexão nesse momento, né? Para que você possa checar a sua vida. O dom mais difícil dos que Deus deu é o dom de discernir coisas espirituais, porque nós, pelo nosso dia a dia, aprendemos a lidar com coisas físicas, com aquilo que podemos pegar, ver, né? Com aquilo que podemos lidar. Com as coisas espirituais, os nossos olhos têm que estar, né, focado na palavra de Deus, porque não dá para lidar com situações espirituais tentando usar armas físicas. Eu não tenho como matar Satanás com uma pistola PT-380, nem com uma ponto 50, não é isso? Por quê? Porque eu não vejo. Mas ele te vê. Essa que é a questão. E Jesus nos disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É um versículo muito conhecido. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra quem? Contra as hostes espirituais do mal, contra principado, contra potestades, né? Nos lugares celestiais. Então, a palavra de Deus diz que todo aquele que falta sabedoria, está lá em Tiago, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Se está faltando sabedoria para lidar, né, com as questões domésticas do seu lar, onde as suas brigas com a sua família, com a sua esposa, ou com o seu marido, com seus filhos, tem sido uma constante, você tem que pedir a Deus para te dar discernimento espiritual de como lidar com aquela situação. Sabedoria também faz parte. Deus manda pedir a Ele, todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Muitas vezes a gente está malhando ferro frio. Não é fácil. Às vezes a gente anda em círculo, sabe? Aquelas confusões, aonde um lar deveria ser feliz, onde nós deveríamos nos amar, onde deveria haver a misericórdia e a justiça. O que paira são agressões verbais, grosserias, falta de amor, né? Pais que não se respeitam, filhos que não respeitam pais, não é isso? O que está faltando ali? Está faltando a presença de Deus. Sabe, meu irmão? Deus não criou o seu lar, né? Onde ele fala que família é um projeto de Deus. Ele não criou o seu lar
para ser um campo de batalha. Sabe, muitas vezes as coisas ficam tão cansativas, tão exaustivas, são tantas discussões, tantas brigas por coisas tão banais, coisas tão pequenas, que a gente não sabe mais o que está acontecendo. Às vezes a gente quer permanecer longe de casa. Então aquele lar que tinha que ser um lar aconchegante, né? Aquele lugar que nós estaríamos ávidos, né, de vontade de estar, de curtir, de planejar junto à família, aquilo torna-se um lugar indesejável. Indesejável por quê? Porque nós não nos atemos para a presença de Deus, que muitas vezes foge da nossa casa. Ah, mas eu sou cristão. Meu amigo, sinto muito. Não existe cristão aposentado pelo INSS. A sua vida cristã, ela vai até o fim, até Deus quiser, né? Até não estarmos mais aqui. Por isso, meu irmão, se você está vivendo tempos difíceis, começa a meditar nessa palavra e ver se tem alguma coisa errada, ver o que está acontecendo, checa a sua espiritualidade, peça a Deus, começa a jejuar, começa a orar pela tua casa, né? Se você quer ter resultados diferentes, não adianta agir da mesma forma igual. Para com essa briga, isso aí só tem um beneficiado, que é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Então, começa a exercer o perdão, começa a exercer a justiça, começa a exercer a misericórdia em vez das agressões verbais, em vez das insatisfações constantes. Começa a levar a presença real de Deus para sua casa, mas não fazer por fazer. Tome a palavra de Deus para a tua vida e fale para o Senhor: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Você se lembra, e eu vou fazer um flashback aqui, você lembra do primeiro dia que você se converteu? Possivelmente você foi tomado por uma forte emoção, levantou a sua mão, não é isso? E confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, não é isso? Mas o tempo passa, às vezes os anos vão passando, algumas decepções nos fazem refletir e muitas vezes pensar em desistir, falar que não vale a pena, que talvez nós consigamos ser cristãos fora da comunhão. Enfim, uma série de pensamentos que passam e pairam sobre a nossa vida. Mas pense no primeiro amor, pense na sua vida, né? De onde Deus te tirou e de onde Deus te colocou. Sabe? Faz uma análise. Do lado esquerdo, você coloca... Eu faço esse desafio para você, irmãos. Do lado esquerdo, você coloca quem você era, como você era, de que forma você agia, né? E para onde isso te levou. Essa é a coluna da esquerda. Agora faz na coluna da direita quem você é em Cristo Jesus, aonde o Senhor te colocou, quais foram os benefícios que você obteve de servir a Cristo, como é a sua vida hoje. Faz esse resumo e compara as duas colunas. E você vai ver que aquilo que está na esquerda não pode estar na direita. Se na direita tiver alguma coisa parecida com a coluna da esquerda, peça ao Espírito Santo, peça a Deus para te dar sabedoria, porque você precisa voltar ao primeiro amor, aonde Deus trabalhou você de dentro para fora. E essa é a grande diferença do Evangelho. Jesus, ele te trabalha de dentro para fora, ele começa a te transformar em um ser humano melhor. Nós chamamos isso de moldar o caráter. Você tem o seu caráter, e aqui nós estamos falando do caráter cristão. Você começa a adquirir conhecimento, você começa a conhecer a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então faça esse gráfico, né? Coluna da esquerda, coluna da direita. Bota quem você era antes de Cristo Jesus e como você, né, está agora após ter se convertido ao Senhor. Se a coluna da direita, se a coluna da esquerda tiver algum item que esteja batendo com a coluna da direita, então você está em conflito. Por quê? Porque tudo que vem da parte de Deus é puro, é agradável, traz alegria. Por isso, irmãos, começam a rever a tua vida, vê como é que está a sua casa, vê como é que está a sua vida cristã. Na força do braço ninguém ganha essa guerra. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, vai falar para a gente que porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, como eu falei anteriormente, não é uma pistola, não é uma .50 que vai resolver isso, mas as armas vindo de Deus, do Espírito Santo. Jesus disse, há castas de demônios, né, que você só repreende com jejum e oração. Então nós temos que jejuar, nós temos que orar, sabe? Para que determinadas situações em nossas vidas, elas possam, né, ser sanadas e a gente possa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos que entender que muito mais importante para Deus é o que nós somos para Ele do que o que nós fazemos para Ele. Muita gente faz muita coisa para Deus, mas é pouco importante para Deus. E Ele fala isso, Senhor, Senhor, né? Em seu nome nos expulsamos demônios, não curamos os enfermos, mas não é o poder que emana de nós cristãos, é o poder que emana de Deus, é o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que traz cura, que traz libertação para as nossas vidas. É esse nome que nós temos que invocar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não deixe a sua casa vazia, né? Esse é o primeiro tópico que eu trago para nós, né, nessa noite. Mas também quero trazer o segundo ponto, né, que esse texto aqui também me chamou a atenção, né? No verso 4, então Davi disse ao povo que se achava com ele, alçaram a sua voz, né, e choraram, até que neles não houve mais força para chorar, né? No verso seguinte, vai falar para a gente, Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, né? Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Então, o meu segundo ponto nessa noite que eu trago os irmãos para refletir é: nunca tome decisões de cabeça quente. Sabe? A Bíblia chama de longanimidade ou paciência, é um fruto do Espírito, sabe? A gente tem que entender que a gente tem que aprender a ouvir. Não podemos agir por impulso, por quê? Porque isso traz sérias consequências, né? Como servos de Deus, nós absorvemos algumas situações que nós gostaríamos de dar resposta na hora, mas não podemos agir assim. Por quê? Porque a justiça é de Deus. Não é assim, né? Provérbio vai nos dizer que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus, é o propósito do Senhor, não é? Na força do nosso braço, quando nós sofremos algum tipo de agressão, de alguma coisa que nós não gostamos, de alguma coisa que vai além, né,
daquilo que pensamos ou da forma que gostaríamos como fosse, algum tipo de situação atípica que a gente não engole ou não digere bem, né? Se nós não tivermos o fruto do Espírito em nossa vida, né? Se nós tomarmos decisões ou agirmos, né, de cabeça quente, nós vamos tomar decisões erradas. E isso não vem da parte de Deus, né? A palavra de Deus fala em Provérbios assim para a gente: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória do Senhor, né? Então, nós temos que trazer o Senhor sempre para a nossa vida. Nesse texto, Davi comandava esse exército, né? Os ânimos acirrados, perderam suas famílias, né? Cidade saqueada, cidade queimada, enfim, uma situação ali que eu imagino de muita pressão, né? Talvez pressões que nós também passamos de uma forma diferente, né? Mas passamos todos os dias nós somos levados a tomar certas decisões, né? E algumas podem nos afrontar, mas nós não podemos tomar decisões de cabeça quente. Por quê? Porque decisões de cabeça quente não vêm da parte de Deus, vêm da parte do homem. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós temos que confiar no Senhor e não tomar decisões movidas por impulso ou por emoções. Por quê? Porque a nossa justiça, ela vem de Deus. A palavra de Deus diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele, né, endireitará as tuas veredas. Então a gente tem que confiar no Senhor, né, e não se apoiar no nosso próprio entendimento, porque a palavra diz que o coração do homem ele é enganoso e perverso e má. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? É enganoso. Nós somos levados a tomar atitudes precipitadas a todo momento. E talvez já tenhamos tido algumas experiências de colher frutos ruins por atitudes precipitadas, por cabeça quente, né? Por não levar e apresentar a Deus essa situação que muitas vezes nos aflige, né? Quem nunca teve vontade de virar a mesa, jogar alguma coisa para o alto, desistir, dizer que não vale a pena, que está cansado de tanta injustiça, que está cansado de sofrer? Acredito que todos nós, né? Quem não tem vontade de jogar o trabalho para o alto quando o chefe te cobra, uma coisa dá errada, a nossa tendência, a primeira coisa que vem é: não quero mais saber, vou parar com isso, vou mudar essa história. Não é assim, mas não, essa é a vontade de Deus, é isso que Deus tem para a tua vida, né? Como que Jesus agiria dessa forma, né? Então, quando a gente para refletir, quando a gente para pensar, o Espírito Santo de Deus que habita dentro da gente, ele já vai nos dando outras alternativas, trazendo outras revelações que na carne, né, na força do nosso braço, nós não conseguiríamos resolver. Então esse é o segundo ponto: nunca tome decisões precipitadas, mas tome sim decisões apoiadas, né, na direção de Deus, né? O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, para nós estarmos aqui encerrando essa palavra, essa mensagem, escolha sempre buscar a direção de Deus. Nós, possivelmente, quando lemos esse texto, podemos entrar, imagina, né? Nós já vimos muitos filmes, imagina que agora a gente esteja vendo aquele exército, Davi à frente, né? Comandando todos aqueles homens, e chega na sua cidade, né? E a cidade está saqueada. Isso nos faz refletir muito a nossa vida, como quando as coisas dão errado. Imagina quando temos percas, né? A vida cristã não é imune a percas, não é isso? Mas a gente não pode se perder
com a perda. O apóstolo Paulo diz que nossos olhos têm que se ater, ou seja, nossos olhos têm que se prender, né? Não aquilo que é físico, mas aquilo que é espiritual. Por quê? Porque o que é físico é passageiro, mas o que é espiritual é eterno. Então nós temos que pensar nessas situações, né? Nós temos dificuldade de levar a presença de Deus para a nossa vida quando nós sofremos perdas, quando perdemos algo, quando perdemos alguém. Enfim, é muito difícil. Mas a presença de Deus em nossa vida, ela é real. Nós vamos ter que escolher sempre a direção de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela representa aquilo que Deus tem para nós, né? Nós não podemos nunca renunciar a essa presença de Deus, apesar das dificuldades. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. E nós vimos que Davi aqui, o povo, né, os seus guerreiros, homens que caminhavam com Davi, né, queriam apedrejá-lo, né, traçando aqui um paralelo com os dias atuais. Muitas vezes nós somos apedrejados no nosso ministério cristão. Muitas vezes nós sofremos injustiças nos nossos trabalhos. Muitas vezes nós sofremos no nosso dia a dia, não é assim? Mas quando nós buscamos a direção de Deus e entregamos, seja qual situação for, Ele fala assim: filho, essa peleja é minha. Não temas, porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo. É isso que Deus fala para a gente quando nós entregamos e consagramos, né, todas as nossas coisas a Ele. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que estamos passando. Davi fez isso, né? Davi, o texto vai nos falar aqui no verso 6, né, no finalzinho: Davi se esforçou no Senhor, seu Deus, né? Prosseguindo no 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. O éfode representava a presença de Deus. Nós temos que entender que Davi, ele estava numa cidade chamada Ziclag, é uma cidade dos filisteus, né? Uma outra cultura, não tinha templo, não tinha como adorar o Deus, né, Todo-Poderoso. Mas Davi, ele não se afastou da presença de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Se você não se afastar da presença de Deus, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, apesar das lutas, Deus te engrandecerá e o seu fim vai ser muito melhor do que o seu começo. Em nome de Jesus, eu entrego essa mensagem ao Senhor, que ela possa falar poderosamente às nossas vidas, né, e possa trazer transformação. A palavra de Deus nos fala, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Se você está passando por dificuldades, se você está passando por luta, né? Se você está passando por situações que você não gostaria e talvez você não esteja nem entendendo, Jesus está te chamando para você ir até Ele, né? Porque Ele vai te aliviar desse fardo. O fardo é leve e o jugo é suave. Então eu quero entregar a sua vida, a vida da tua casa, as suas lutas, os seus planos e os seus projetos na mão de Deus, né, nessa noite. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, essa palavra que foi ministrada hoje aqui, Senhor, que possa trazer transformação verdadeiramente para as nossas vidas, Pai. Senhor,
todo aquele que encontra-se oprimido, Deus, todo aquele que encontra-se cansado, que possam, Pai, confiar em Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem nessa noite, Pai, vai entrando, Pai, nesses lares, Senhor, vai repreendendo Pai, toda aí qualquer investida de Satanás dentro dos lares, Pai. Por quê? Porque são teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente estar fazendo morada, Pai, em nossa casa, em nossa vida, Pai, nos ajuda, nos fortalece, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana, Senhor, aonde muitos são os relatos de óbitos de pessoas, Pai, com essa enfermidade maligna que tem assolado a tua população, Pai, o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar curando os enfermos, Pai, que o Senhor possa estar nos guardando, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, nos direcionando para a honra e glória do seu santo nome. Amém e amém. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.